exigência demais pode desencadear um quadro de ansiedade? Pode. Agora, não é um único fator. São vários fatores. Então, por trás disso, geralmente você vem com uma demanda que a gente chama a queixa inicial, é uma coisa. E a gente vai também escutar a queixa inicial e vai ver o que é que está por trás daquela queixa. Então, muitas vezes, quando a gente observa essa queixa inicial e vai atendendo aquela pessoa no dia a dia, a gente vai perceber que teve uma história de abuso sexual, teve uma história de maus tratos, teve uma história de violência psicológica, física, muita rigidez, questão muito de opção de sexual que os pais não admitem, a mãe não admite, e aí, vamos dizer, questão da homossexualidade, então, não admite o preconceito grande da sociedade, e aí a pessoa pode desencadear, sim, um transtorno de ansiedade ou um quadro depressivo, com certeza. Tá certo, muito obrigado. Nada, João. Alguém mais? Boa tarde, meu nome é Isadora, né? Prosseguindo as perguntas. O senhor falou muito em níveis de depressão. E eu queria saber o que pode levar uma pessoa que tem depressão severa, especificamente. Como é? Não escutei. O que pode levar uma pessoa... O senhor falou muito. Como pode levar uma Cortando. pessoa a ter uma depressão severa? Certo. O que leva uma pessoa a ter uma depressão severa? É isso? Isso. Isso. Olha, Isadora, veja bem, o que leva uma pessoa a ter uma depressão severa são vários contextos, vários fatores que eu falei para você. Não é um único. Por exemplo, um trauma muito grande pode ocasionar ou abrir um quadro de depressão severa? Pode. Por exemplo, uma pessoa que tem um filho, bora colocar um único filho, mas não necessariamente teria que ser um único filho, mas vamos colocar um único filho. E de repente ela ficou sabendo que seu filho foi preso. E ela ficou sabendo através da mídia. E ela tomou um choque tão grande, já tinha outros fatores, de uma certa forma, vamos dizer, fator genético, história da família de depressão, né? Ela já tomou alguma medicação controlada, e aí desencadeou uma depressão profunda, que a gente chama profunda ou severa. E essa pessoa pode acontecer de ela ficar na cama com essa depressão. Muitas vezes, aí o que é que acontece? Isso é um caso. Outro caso de uma depressão profunda vai, por exemplo, você perdeu, no caso dos adolescentes, muitas vezes acontece, uma história de bullying, pode acontecer, uma história de preconceito e não aceitação, de discriminação, pode desencadear, né? Uma questão de você ter uma opção sexual e, pela sua educação, família muito rígida, não aceita, acha um absurdo, pode desencadear, pode com outros fatores. E aí, nesse caso aí, quando você desenvolve essa depressão severa, muitas vezes vai precisar tanto do acompanhamento psicológico como psiquiátrico. E mais de imediato, vai precisar da terapêutica medicamentosa, que no caso é o psiquiatra que vai avaliar e vai prescrever a medicação que ele vai tomar, que é um antidepressivo, com um ansiolítico. E aí, muitas vezes até pode acontecer de uma pessoa entrar num quadro de depressão severa e ter ideações suicidas. Ele pensar em tirar a própria vida. Então, para isso, ele vai apresentar alguns sinais e sintomas. Muitas vezes, o colega
a família, não percebem. Mas por isso que a gente tem a questão de a gente discutir essa temática para falar alguns sinais e sintomas que é importante. Então, qual seria esses sinais e sintomas que a gente vai perceber? O isolamento social. A pessoa tem tendência a se isolar, ficar em casa. A autoestima dela, muitas vezes, não tem, a autoestima é negativa. Não quer se cuidar, não quer tomar banho, não quer se alimentar ou se alimenta de forma exagerada. Não quer falar com ninguém, né? Fica o tempo todo, muitas vezes até isso é um fator de desencadear também um quadro depressivo severo, é passar 24 horas, ser viciado em mídia eletrônica, né? Em celular, etc. e tal, em canais sociais. Isso também pode desencadear alguns quadros. E aí você vai observando esses sinais e sintomas e que aquela pessoa vai verbalizar. Para você ter uma ideia, 90% da pessoa, e no caso de depressão, é um das doenças psiquiátricas que mais está relacionado ao suicídio ou tentativa de suicídio. Se chama depressão. E muitas vezes é a depressão profunda que acontece. E aí, muitas vezes, ele dá sinal. A vida não tem mais sentido para mim. Eu não quero mais viver. Se um caminhão passasse por cima de mim, seria tudo de bom. Né? Eu sou um lixo. Ninguém gosta de mim. Então, são essas coisas. Deixa, muitas vezes, ou fica assistindo uma série de coisas de pessoas mortas, de pessoas mutiladas, de se automutilar. Então, você vai percebendo que essa pessoa está... todos esses quadros aí, quadro clínico, é que leva uma pessoa a uma depressão severa ou profunda. Tá certo, obrigada. Nada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Juliana. Isso. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor avalia a saúde mental da sociedade atualmente? Juliana, a sociedade está bem doente, viu, Juliana? É isso que eu tenho que dizer para você. Para que você tenha uma ideia, Juliana, eu quero te dizer, você tem ideia de quantas pessoas morrem por ano vítima de suicídio em todo o mundo, em todo o Brasil, a nível nacional, em razão, vamos dizer especificamente do tema aqui, de quadros psiquiátricos, especificamente depressão. Você tem uma ideia, e chuta aí mais ou menos, a ideia de quantas pessoas morrem por ano. Tem ideia? Muito. Já vi Muita, muito. né? Juliana, a gente tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma estatística triste e que mais de 800 mil pessoas, chegando a uma proporção aí em 2021 para quase 1 milhão de pessoas, morrem em razão de comportamento suicida. Certo? Então, a cada 40 segundos, que a gente já falou aqui, várias pessoas já morreram vítimas de comportamento suicida em razão do quadro depressivo. Em 40 segundos morre uma pessoa no mundo, a cada 40 segundos. No Brasil, morre por dia 32 pessoas por dia vítimas de suicídio, em razão de doenças psiquiátricas e outros fatores. E uma outra coisa, você sabe, quem morre mais? Os homens ou as mulheres? O que é que você acha? Eu acho que ambos, dependendo assim, né? Porque as mulheres, como o senhor falou logo no início, elas se sentem mais pressionadas. Porém, tem homens também que sofrem com bullying, tem questão de preconceito também, né? Igual a mulher. Então, acho que não tem essa questão assim de tipo ser mais mulher e homem, não. Acho que ambos sofrem isso.
Então, veja bem, é verdade quando você fala. Naturalmente, a gente diz o seguinte: hoje está existindo um aumento de 10% em relação a óbito, tanto de homens como de mulheres, no mundo todo. Agora, as estatísticas mostram que os homens se matam mais e as mulheres tentam mais. Por que isso, Juliana? Porque o método que os homens utilizam são métodos é, fatais. Por exemplo, o enforcamento e a arma de fogo e o estrangulamento. E as mulheres utilizam mais medicações e chumbinho, remédios agrotóxicos, né? Então, a estatística mostra isso. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde tem um cuidado imenso, porque uma das características do aumento na sociedade, nos países, é uma característica dos países subdesenvolvidos, que está aumentando gradativamente. Então, principalmente hoje, o índice de tentativa e de morte aumentaram em pessoas entre a idade de 15 a 29 anos, principalmente os adolescentes e as crianças e adolescentes. Então, o índice está muito grande nesse sentido, entendeu? Então, é por aí. Então, eu diria a você que a nossa sociedade é uma sociedade doente, né? Que está muito preocupada com esse índice grande, enorme de mortes, né? Em razão de doenças psiquiátricas, especificamente a depressão, né? E levando ao suicídio, ao comportamento suicida, tá certo? Então, é isso. A gente tem que trabalhar muito para que a gente avalie esses quadros e a gente reconheça os sintomas e sinais de uma pessoa que quer tirar a sua própria vida, né? Verdade. Ok? Infelizmente, né? Obrigada pela resposta, viu? Nada, Juliana. Estou à disposição, viu? Prazer. Prazer foi meu. Pois não? Mas alguém tem pergunta? Um minutinho, rapidinho. Opa, boa tarde. Boa Oi, tarde, Vitor. professor. Eu chamo você professor ou doutor mesmo? Oi? Professor ou doutor, tá bom. Professor, Vitor, que eu também sou professor. Eu prefiro professor. Porque eu não tenho doutorado, não. Eu não sou doutor, não. Eu sou professor, né? Tá bom, doutor. Boa tarde. Uma pessoa comete suicídio, logo ela está com depressão? Nem sempre. Veja bem, nem sempre. Agora, veja bem o que acontece, Vitor. Essa sua pergunta foi interessante. Pesquisas recentes da Organização Mundial de Saúde, né? Da Ministério da Saúde, revelaram que aquelas pessoas que tiraram a sua própria vida, eles tinham quadros psiquiátricos. Então, significa dizer que aquelas pessoas que tiraram a vida ou tentaram, tem um índice, não é, isso daí não é obrigatoriamente, mas a estatística mostraram que tem uma relação grande de doenças psiquiátricas para aquelas pessoas que tiraram a própria vida, para tirar a própria vida. Agora, os fatores, veja bem, pode acontecer outros fatores específicos, mas as estatísticas mostram essa questão. Pode acontecer de alguma pessoa tentar o suicídio e não ter doenças psiquiátricas. Pode acontecer. Mas, no geral, ele está mostrando que tem uma relação grande. Tá? Tem uma relação grande. E aí, os fatores que levam a isso são inúmeros, como eu te falei, porque a questão é multifatorial. Então, quais são os fatores de riscos? Então, por exemplo, questão de desemprego, né?
discriminação, né? A não aceitação pela orientação sexual. Então, a população LGBT sofre muito, os negros, né? E as lésbicas também. Então, preconceito muito grande, muita exigência de família, de pais. Então, questão de doenças psiquiátricas. Então, das doenças psiquiátricas, a mais que está associada à questão de comportamento suicida se chama depressão. Depois vem o quê? O transtorno de humor, que a gente chama de bipolaridade ou bipolar. Depois vem a esquizofrenia. Depois vem a questão do abuso de álcool e outras drogas, né? Então, outros fatores, são vários fatores. Mas a estatística mostra que a grande maioria, a relação é forte daquelas pessoas que se mataram ou tentaram suicídio em algum transtorno mental. E uma outra coisa, Vitor, importante que eu posso te falar. Você sabia que 90% dos casos, a gente teria condições de evitar aquela pessoa tirar a sua própria vida. Então, veja bem, 90%. Significa dizer que de 10 pessoas que se mataram, a gente podia salvar a vida de 9. De 9. Então, 90% das pessoas, 90% pode a gente identificar os sinais e sintomas e salvar a vida daquela pessoa. Agora, isso é no mundo ou só no Brasil? Isso é no mundo. Isso é no mundo. Isso é uma estatística mundial. Mundial. Então, é isso que esses levantamentos que fizeram, certo? É mundial. Essa estatística é mundial. Agora, o Brasil não difere, não. Porque ontem mesmo eu estava falando, discutindo a questão de suicídio, que eu trabalho em PSF, né, posto de saúde, e eu falei justamente isso que você levantou. A gente tem um referencial muito grande, por exemplo, macro, ou seja, do referencial mundial, que não deixa de ser uma referência importante. Mas a gente também tem que ter uma base, um referencial, a vivência da nossa realidade. Da nossa realidade. Então, por exemplo, te dar um aspecto interessante. Você sabia, por exemplo, do critério cor, hoje a gente tem uma estatística aqui em Pernambuco, que as pessoas que mais tiram a vida ou tentam o suicídio é as pessoas pardas. Depois vem as brancas e depois vem as negras. Veja bem. Depois vem a questão de algumas profissões que tem, por exemplo, policiais, médicos, principalmente os anestesistas, que tiram a própria vida, né? Bombeiros, policiais e etc. Então, tem algumas características específicas, certo? Respondi a sua pergunta? Respondeu. Obrigado, doutor. Professor, mais uma pergunta. O senhor acha que a criação dos pais, a má criação, ela está diretamente ligada a esses transtornos psicológicos? Veja só, Arielle, né? Arielle, não é isso? Isso. Arielle. Vê só. Não tem uma relação direta, veja bem, não tem uma relação direta com transtorno mental. Vamos dizer, não tem uma relação direta com transtorno mental. A educação dos pais não tem uma relação direta com o transtorno mental. Mas pode contribuir para um gatilho para a pessoa desenvolver um transtorno mental. Porque eu havia falado anteriormente que a causa da depressão é multifatorial, ou no caso de transtorno mental, é multifatorial. Não existe uma única causa. Não existe uma única causa. Então, veja bem, você me fez lembrar agora uma adolescente, a menina de 22 anos, que ela, a menina linda, fazendo enfermagem. Tá me escutando, Ariela? E aí? Tá me escutando, Ariela? Estou sim, professor. E aí, essa menina, uma professora ligou para mim, à noite, de 11 horas. Eduardo, eu queria aqui uma ajuda tua. Diga,
professora Ana. Ela disse, rapaz, eu estou com uma aluna que ela está querendo tirar a própria vida. E aí? E aí ela deixou de ir para a faculdade, não está fazendo prova, está isolada, está querendo se matar. E aí eu disse, faça o seguinte, me dê o telefone dela e me dê o telefone de duas colegas. Porque se ela não atender, vou falar com as colegas para ver se faz a ponte com ela. E aí falei com a colega e ela, infelizmente, ela não entrou em contato com ela e atendi, ela não atendeu meu telefone, porque naturalmente vi um telefone desconhecido, né? E aí a professora Ana ligou para ela e disse, olha, o colega meu, o psicólogo, está querendo falar com você, para te escutar. E aí ela disse, tá bom, manda ele ligar que eu vou atender. Aí eu liguei. E aí falei com ela, né? Escutei ela, né? E aí ela vai dizendo as dificuldades. E aí ela mostrou da questão da orientação sexual dela e que um pai e uma mãe muito rígida não admitia e, vamos dizer assim, menosprezou ela, destrata ela, não tem muito amor, muito vínculo. Então ela, naturalmente, ela desenvolveu esse quadro, que a gente chama, abriu um quadro de depressão, em razão de outros fatores, mas também a questão da educação dos pais. Então, veja bem, a tua resposta. Não diretamente tem uma relação com saúde mental, mas pode desencadear, pode ser um gatilho para você abrir alguns quadros psiquiátricos. Por exemplo, um quadro de transtorno de ansiedade, de pânico, uma depressão, transtorno de humor deprimido e uma série de outros. Tá certo? Respondi? Respondido. Muito obrigada. Nada. Eu queria fazer outra pergunta, professor. Pois não. Tipo, fazer as terapias e tomar antidepressivos. Como é? A pergunta é o seguinte, fazer terapia e tomar antidepressivos. Vai você fazer terapia e tomar antidepressivos. Vai curar, vai servir para curar a depressão? Olha, veja bem, a gente costuma dizer o seguinte, muitas vezes hoje, quais são as orientações dos profissionais de saúde mental? Especificamente o psicólogo, com o psiquiatra. A pessoa que tem um quadro de depressão, um quadro depressivo, vamos dizer assim, um moderado, né? E aí, essa pessoa necessita de acompanhamento psicológico e acompanhamento médico para uma terapeuta medicamentosa. Então, respondendo a tua pergunta, a medicação, que a gente chama de fármaco, o remédio, ele não vai, na realidade, resolver a causa, ou as causas. Ele vai evitar a terapêutica medicamentosa, só vai evitar você desenvolver ou apresentar os sintomas. Por exemplo, vamos dizer que você vai tomar um antidepressivo, que você estava o tempo todo pensando em tirar sua própria vida. Constantemente vinha esses pensamentos, que a gente chama de pensamentos negativos de morte. Pensamentos negativos de morte. Ou você pensa o tempo todo em se jogar de uma ponte ou se jogar em cima de um carro. Então, o medicamento vai bloquear esses sintomas que você está tendo. Porque, na realidade, é uma alteração química. Pode ser alteração química, hormonal, uma série de coisas. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico. Então, o medicamento vai ser utilizado para dar uma equilibrar essa sua química que está descontrolada. Ele vai equilibrar. Mas a causa ou as causas, quem vai, de uma certa forma, vai ser resolvido na questão do acompanhamento psicológico, na sua terapia. Entendeu? Então, a medicação não resolve em si
a causa da depressão, ou as causas, certo? Que, como eu falei, que é multifatorial. Por isso que alguns profissionais já, vamos dizer, mais atuais, que pesquisa, que é atualizado, ele associa o acompanhamento médico com o psicoterápico, que a gente chama, ou acompanhamento psicológico. Ok? Entendi, ok. Obrigada. Eduardo, Giovana, de novo, vou lhe fazer outra pergunta, tá certo? Pois não, minha filha, fique à vontade. Dos seus pacientes, qual a porcentagem de adolescentes que sofrem com depressão ou ansiedade? Minha amiga, veja bem, eu faço atendimento aqui na unidade de saúde da família. E o índice de adolescente, em razão de quadro de ansiedade e depressão, é muito grande. É muito grande. Especificamente, veja bem, o aumento ocasionado pela pandemia. Então, por exemplo, quando eu atendo, qual seria o perfil do adolescente ou da criança? Porque criança também tem depressão, viu? Não pense que criança não tem depressão, não. Criança tem depressão. Agora, a forma de expressar, ou a sintomatologia, ou o que de uma certa forma vai ocasionar, são diferentes dos adultos. Mas ela apresenta quadro de depressão, sim. Criança também apresenta. A literatura mostra que, por exemplo, crianças com 9, 10 anos já têm quadro de depressão. São poucas, mas acontece sim. Então, eu atendo muito quadro de transtorno de ansiedade com adolescente e quadro depressivo. Então, qual é a orientação hoje que a gente tem? Com a questão de violência autoprovocada. O que é violência autoprovocada? A violência autoprovocada, ela compreende, veja bem, a tentativa, por exemplo, de suicídio, as ideações e o óbito. E aí, a gente vê, muitas vezes, eu atendo muitas crianças, muitas adolescentes, que vêm com a história de ansiedade e depressão e vêm com a história de automutilação. Ou seja, se mutila o corpo para se livrar da dor física, ou melhor, da dor psíquica, da dor emocional. Então, ela se automutila. Agora, muitas vezes, a grande maioria, elas não têm a intenção de tirar a própria vida. Porque tem aquela pessoa que se automutila com a intenção de tirar a própria vida e tem aquela pessoa que se automutila para aliviar a dor emocional ou a dor psíquica. Então, ela não tem a intenção. Então, nesse caso, quando a gente vai observar, vai estudar a história daquela pessoa, a gente percebe que tem uma história de abuso, educação muito rígida, aceitação dos pais que não permite, muito presa, né? Não tem um diálogo com ela, não conversa com os adolescentes, muita cobrança. Então, acontece isso. Não, por exemplo, a questão mesmo de namoro, né? Os pais não deixam, namoro escondido, acontece isso, acontece aquilo. Então, ela vem nesse sentido aí. Então, é mais ou menos isso aí, viu? Mas o aumento é muito grande, principalmente com a pandemia. Aumentou consideravelmente. Ok? Entendi. Obrigada. Nada. Olá, Eduardo. Sou eu, Maria Eduardo, de novo. E dessa vez eu gostaria de saber se você acha que a ansiedade se tornou inimiga dos estudantes desse século. Boa tarde, Maria Eduarda. Prazer enorme, viu? Responder essa pergunta sua. Que a ansiedade, realmente, eu diria que a ansiedade, eu acho que é mais a cobrança. Por exemplo, de você ter um aluno onde você, de uma certa forma, a cobrança é muito grande, o conteúdo programático é muito extenso, e as pessoas, de uma certa forma, não pensam muito na qualidade ou na saúde mental dos alunos. Então, isso, de uma certa forma, era para existir
uma discussão em relação a essas cobranças. Principalmente a gente vem dessas cobranças que no Enem, para fazer vestibular, a cobrança é grande da família, e da instituição escola. Porque, veja bem, não é simplesmente só a questão do conteúdo. Hoje, para você ter um sucesso na vida, você tem que saber o conteúdo, tem que ter técnica. Hoje as pessoas estudam com técnica. Então, por exemplo, tem concurseiros, tem pessoas aí, concursos, ou profissionais, que vai preparar você simplesmente não no conteúdo, mas sim também nas técnicas. E essas técnicas, o que cai mais na prova, como é que cai, como é que é a pergunta, e aí ele vai estudar o que mais cai. Então, na questão aí, você precisa também de cuidar da saúde mental. Então, eu diria assim, que hoje a cobrança, a exigência, está deixando as pessoas, de uma certa forma, sem saúde mental, sem qualidade de vida. Então, a gente também tem que ter um espaço para se divertir, cuidar mais da sua saúde mental, né? Então, na saúde mental, você tem que fazer coisas positivas, estímulos positivos, coisas que te dê prazer, não deixar naturalmente a questão de estudar. Você tem que ter uma rotina, um planejamento muito bem estruturado para você fazer também cuidar da sua saúde mental. Então é por aí. Mas a exigência está muito grande. Entendi, Eduardo. Muito obrigada. Nada. Oi de novo, Eduardo, João Pedro. Eu queria te Pedro. fazer outra pergunta. Ainda hoje, a depressão, a ansiedade é considerada um tabu, infelizmente. E muitas famílias impedem os jovens, muitas vezes, de consultar um terapeuta, de ir a um psicólogo, porque acham que isso é coisa de gente fraca, digamos assim. Que a cura está em Deus, ninguém precisa ir no psicólogo ou algo assim. Como que essas pessoas poderiam obter essa ajuda? O que elas poderiam fazer para melhorar? Pedro, vê só. Hoje realmente ainda está melhor, mas ainda existe um preconceito muito grande. Pessoas que pensam que você ir a um psicólogo é coisa para doido, como você bem falou aí. Tem algumas pessoas que ainda têm essa mentalidade. Mas é uma mentalidade ultrapassada, né? Que não é coisa para doido, né? Naturalmente, a psiquiatria, que trabalha mais com aspecto medicamentoso, trabalha os transtornos psiquiátricos mais severos, que necessita de uma medicação. Mas também o rótulo é muito grande, o preconceito é muito grande em relação a essa questão. Porque hoje você tem uma depressão, que é uma doença, você tem que se cuidar. Por exemplo, você tem hoje uma gripe, um resfriado, tem pressão arterial alterada, você toma a medicação, vai ao médico, diz, eu vou para o meu médico, vou para o meu clínico geral, vou para o meu cardiologista. Ninguém tem preconceito em relação a isso. Quando você fala, diz, eu vou para o meu psiquiatra, eu vou para o meu psicólogo, as pessoas te olham com outro olhar. Infelizmente, tem ainda esse preconceito, é grande. Mas a gente tem que desmistificar isso, trabalhar essa questão, mostrar essas pessoas que não é bem assim, né? E, naturalmente, como você falou aí, tem algumas pessoas que misturam, muitas vezes, a questão da religião com a questão da ciência, né? E aí a gente tem que separar o que é religião e o que é ciência, né? E aí a gente tem que dar um enfoque, naturalmente, um enfoque técnico e um enfoque cientista, né? Científico, né? Nesse sentido. Mas aí ainda tem uma grande quantidade de pessoas que tem esse preconceito. Mas aqui, vocês aí que estão assistindo essa discussão, que estão discutindo comigo, a gente trocando essa ideia, a gente tem a obrigação de mostrar a essas pessoas que não é bem assim. E aí a gente vai procurar mostrar para elas através de evidências, né? De evidências, né? O que é que a psiquiatria faz, qual é o objeto de estudo, o que é que a psicologia faz, qual é o objeto de estudo, e o que é que a religião, separar a religião de ciência. Não pode misturar, não. E é por aí. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas
que tem esse preconceito. Tá certo, Pedro? Tá certo, professor. Obrigado. Boa tarde, de novo. Ai, Hanna, desculpa, perdão, Hanna. Juliana, né? Relaxa. Hanna. Vamos lá. Diz Oi. aí, Hanna. Eu Bom, pensava que era Hanna, com H, mas é Hanna com R-A-N-A. Diga aí, Hanna. Bom, minha pergunta, na verdade, foi uma pergunta que o senhor já respondeu às perguntas anteriores, que era se o senhor acreditava que nós vivemos numa sociedade doente, que já foi algo que o senhor respondeu. Então, eu queria que em que ângulo o senhor vê que a sociedade é doente, se é por questão cultural, há muita gente tóxica, se é por redes sociais também. Eu queria que o senhor entrasse mais um pouco dentro desse assunto da sociedade doente. Ok, Hanna. Hanna, vê só. Hoje, quando nós falamos de doença, nós não podemos só ter o enfoque de ausência de patologia. De ausência de patologia. Hoje, quando a gente fala de saúde mental, temos que levantar o aspecto da questão da ausência de doença e outros aspectos mais. Por exemplo, o lazer, a habitação, né? o trabalho, né? o relacionamento que você leva, a sociedade que você vive, o país que você vive, porque tudo isso vai interferir na tua saúde mental. Por exemplo, então a gente percebe também que quando uma pessoa desencadeia algum tipo de doença psiquiátrica ou psicológica, a gente vai perceber que o perfil daquela pessoa que ela vive, por exemplo, é uma pessoa muitas vezes que vive em situação de vulnerabilidade social, financeira, vulnerabilidade afetiva, ausência de amor, ausência de emprego digno, né? E aí vai adoecendo as pessoas. Então, como eu havia falado, isso é característica mais de países subdesenvolvidos. Então, os países da Europa, ele não se coloca, por exemplo, como você fala de saúde mental, qualidade de vida, ou saúde mental não é simplesmente a ausência da doença, porque outros fatores interferem também na sua saúde mental, como eu havia falado para você. Então, você tem que ter uma rede social muito saudável, você tem que ter amigos positivos, hábitos positivos, coisa que te dê prazer, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua doença também, se tiver, né? Ter uma família bem harmoniosa, uma sociedade aberta, democrática, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Porque se você for olhar a estatística, Ana, você vai perceber que as pessoas que mais adoecem são os negros, a população LGBT, os excluídos. Por quê? Em razão de tratamentos diferenciados. Não é simplesmente da questão da ausência da doença, e sim de outros fatores que interferem na questão da qualidade de vida. Tá entendendo? Você vai perceber que a discriminação é muito grande, que a maioria das pessoas negras não tem trabalho, a maioria das pessoas negras não tem cargo de gestão, tem poucos, né? A maioria é discriminado. Se você for para dentro de uma unidade prisional, a maioria é pessoas de cor preta, negra, discriminado, que vive em vulnerabilidade social, que adoece com facilidade. Então, são essas coisas que a gente tem que analisar de uma forma macro. Então, saúde mental não é simplesmente a ausência de doença. Ok? Certo, obrigada. Nada, Ana.
Agora sou eu que eu ia atrapalhando Hanna, né? Diga aí, Juliana. Juliana Beatriz, não é isso? Isso. Tenho mais uma pergunta para o senhor. Pois não, Juliana. A depressão, ela é difícil de curar? E quando ela cura, ela deixa alguma sequela? E qual é o período, assim, de tempo para a pessoa se curar, assim, totalmente? Olha, Ana, vê só, isso vai variar de pessoa para pessoa e do grau da depressão. Como eu havia falado, tem a depressão leve, a depressão moderada e a grave, certo? E aí, veja bem, a depressão leve, geralmente a gente chama de humor deprimido, é uma coisa que é mais rápida. Vamos dizer, muitas vezes até nem precisa de uma terapêutica medicamentosa, ou seja, de tomar medicação. Simplesmente você se utilizar de um acompanhamento psicológico, de uma yoga, de um tai chi, de caminhar, movimentar seu corpo, a parte física e mental, fazer atividade, uma boa alimentação, que é importante, você vai sair desse quadro. Agora, como eu havia falado, a depressão tem fatores genéticos também, né? Então, a predominância maior é da questão genética. Então, tem pessoas que um quadro mais severo, que toma medicação, mas vai ter que tomar medicação para toda a vida. Para toda a vida. Para toda a vida vai ter que tomar medicação. E quando essa pessoa não segue as orientações dos profissionais de saúde, o que é que vai acontecer? Como você chama aí de sequelas. Você vai ficar tendo algumas recaídas, né? Do ponto de vista, alguns sintomas físicos, alterações nos batimentos cardíacos, alteração nas taxas, glicose, colesterol, né? Você pode alucinar muitas vezes, com um quadro mais grave, mais psicótico, né? Você pode abrir uma síndrome do pânico. Você pode abrir, além da depressão, abrir uma outra comorbidade, uma outra doença, e por aí vai. Então, vai depender de caso para caso, mas pode acontecer tudo isso. Então, geralmente, o que a gente vê é quando aquelas pessoas, quando ela abre, tem a primeira crise, tudo se torna mais fácil quando a pessoa tem a primeira crise e procura um profissional de saúde para fazer o acompanhamento, o tratamento. Então, muitas vezes vai depender. Se você não faz o tratamento, você teve uma leve, não fez o tratamento, você entrou numa depressão mais severa, mais aguda, porque não deu continuidade no seu tratamento. Então, isso vai complicar. Pode trazer prejuízos, tanto prejuízos psicológicos como físicos ou psicossocial e psicossomático. Muitas vezes acontece até um quadro de ansiedade muito forte, você perder o cabelo, sua pele ficar manchada, você alterar suas taxas. Você pode até mesmo com uma ansiedade muito grande, você pode alterar as taxas. Você pode alterar as taxas. Pode ter arritmia cardíaca e uma série de coisas. Tá bom? Obrigada por responder novamente. Nada. Um abraço. A última pergunta, eu acho que foi a minha, né? Eu teria também uma pergunta que é, além dos medicamentos, tratamentos psicológicos, o que mais pode ajudar na cura da depressão? Vê só. Boa pergunta, Glebson. Eu falei o seguinte, a gente tem aqui, você pode se utilizar da sua psicoterapia, que é com um psicólogo, pode se utilizar da terapia medicamentosa, que é com um médico, geralmente um médico psiquiátrica, que é o especialista em saúde mental, e pode se utilizar, como hoje está o mundo moderno, de utilizar de outros cuidados,
Por exemplo, você hoje pode procurar a acupuntura, que é indicado para depressão e transtorno de ansiedade. Você pode procurar yoga ou yoga, né? Você também pode se utilizar. Você pode se utilizar de meditação, automassagem, né? Reiki, terapia Reiki, atividade de educação física é fundamental também. Muitas vezes eu atendo uma pessoa, ela está com humor deprimido, eu disse, olha, procure fazer uma boa alimentação, uma alimentação saudável, vá caminhar 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, vá para uma academia, vá caminhar vá na academia da cidade. Hoje eu até quero avisar vocês que a gente tem um app que é Movimenta Recife. Então, dentro de casa, em razão dessa pandemia, você pode acessar Movimenta Recife. Temos também o Guilherme Abá, que tem essas práticas alternativas ou complementares, yoga, tai chi, acupuntura, automassagem, né? Para quem quiser fazer, a professora está dando aula e você está dentro de casa. E aí tem essas vantagens. Caminhar e tudo. Então, são várias práticas, várias maneiras de você trabalhar ou fazer seu tratamento, Kleber, em relação à depressão. Ok. Mas alguém tem alguma pergunta? Então, Eduardo, você queria colocar mais alguma coisa, expor dados? Eu queria só falar. Qual é o tempo que a gente tem aí, Glebson? Vamberto, qual o tempo, Vamberto? Pode falar. Então, vê só o que acontece. Eu queria falar hoje só, que a gente está fazendo também... Doutor Eduardo, o tempo quem diz é o senhor. Então tá bom. Então vai dar aqui para falar alguma coisa aqui. E aqui eu quero primeiro dizer o seguinte, a vocês também, depois das minhas considerações. Agradecer imensamente e qualquer parceria pode contar comigo, certo? Qualquer parceria. E também quero que aí os colegas, os alunos, né, Glebson, se você permitir, que ele também, para fortalecer o canal, o Grupo Saúde da Mente, vai lá no link, Grupo Saúde da Mente, Eduardo Henrique, e para se inscrever no canal, que seria interessante também, ok? Então, veja bem, já que a gente está no Setembro Amarelo, a questão alusiva à prevenção e promoção do comportamento suicida, né? Aí eu pergunto aos alunos, a gente vem falar a questão da Setembro Amarelo. Mas por que o nome Setembro Amarelo? Qual o motivo? Qual a razão de a gente falar Setembro Amarelo? Setembro Amarelo. Então, hoje eu vim até em homenagem de amarelo, né? De amarelo, para fazer jus ao movimento. Agora, só que o meu movimento não é só o mês de setembro, é de setembro a setembro, trabalhando em saúde mental e fazendo essa questão da prevenção. Então, para que vocês saibam a questão, o porquê do Setembro Amarelo, partiu lá, na realidade, a origem é de um jovem americano que se chama Mickey M., que ele tinha um Mustang amarelo, de ano 1968, e ele trabalhava com lataria, e ele mesmo pintou seu automóvel da cor amarela, esse Mustang, e ele, pelo motivo, ele atirou dentro do seu carro. E aí os familiares, com os amigos, levaram uma fitinha amarela, dizendo, colocando lá um lembrete, e a pessoa que apresentava sintomas de comportamento suicida
querer tirar sua própria vida, está em sofrimento psíquico, procure alguém para lhe ajudar. E que tem realmente essas pessoas para ajudarem vocês. Por exemplo, hoje nós temos 24 horas o CVV, que é Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188, ou através de link, ou pela internet. Você pode ter acesso, e ele está ali para lhe escutar, tá certo? Então, o Setembro Amarelo vem justamente dessa questão, desse rapaz aí, desse adolescente que tirou a vida, tinha um Mustang amarelo, a família colocou uma fitinha amarela com lembrete para aquelas pessoas que tiverem dificuldade e sofrimento psíquico procurar profissionais de saúde mental. Então, isso aí é o porquê, né? E aí a gente também pergunta, quantas pessoas hoje morrem no mundo? Eu já acabei de falar. Hoje já está em quase 1 milhão. Tá? A estatística da Organização Mundial de Saúde diz que em torno de 800 mil pessoas morrem por ano. Por ano. No Brasil, 35 por dia. A cada 40 minutos, uma pessoa morre vítima de suicídio, né? E quais os sintomas e sinais que essa pessoa apresenta? O isolamento social, né? O isolamento emotivo, autoestima negativo, o que dava prazer deixou de dar prazer, história de automutilação com intenção de tirar a sua própria vida, né? Depressão, quadro depressivo, principais quadros que tem depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Que acontece, que são sinais que muito, muito perigosos também, que a gente tem que associar. Então, pessoas que realmente já tentaram, a probabilidade é muito grande de tentar novamente. Pessoas que, de uma certa forma, fizeram um tratamento, correm o risco de tentarem de novo. Então, a gente tem que ter um cuidado também com muito excesso de medicação. As mulheres ingerem mais medicações, os homens procuram mais armas, enforcamento, né? Procurar quando um colega falar, verbalizar de uma certa forma que a vida não tem mais sentido para ele, que preferia morrer, que a mãe e o pai não gostam dele, ele não deveria nem nascer, no Instagram e outras coisas. Então, são esses sinais que você tem que ficar atento para ajudar o seu colega. Quer falar alguma coisa? Ô, professor, licença. Pois não? Vitor, olha, minha irmã tem uma dúvida. Vou passar aqui para ela perguntar para o senhor. Passa aí para sua irmã, Vitor. Oi, pessoal da turma de Vitor, tudo bom? Eu tô aqui do lado dele assistindo, mas não pude deixar de ouvir. Se a pessoa precisar de ajuda e ela não querer pedir, o que a gente faz? Se ela precisar de ajuda e ela não procurar um profissional de saúde, não é isso? Sim. Então, veja bem, tem alguns casos, veja bem. Hoje a gente tem, como eu havia falado, agora isso aí de uma forma, quando a pessoa apresenta o desejo de querer ajuda. A gente tem o CVV, que eu falei, que é Centro de Valorização da Vida, que é o 188, essa ligação é gratuita. Nós temos as unidades de saúde da família, unidade de saúde da família, que é o ESF, que é Estratégia de Saúde da Família, que tem profissionais lá, o médico e o enfermeiro. Nós temos, em caso de crise, a UPA, tem as emergências psiquiátricas, né, também tem. E aí, quando você percebe que uma pessoa, de uma certa forma, tentou o suicídio, veja bem, tentou o suicídio, então ela precisa de uma ajuda. Então, muitas vezes, as pessoas que tentou o suicídio, qual é o lugar? Então, nesse caso, é a emergência psiquiátrica. Tem que levar para uma emergência psiquiátrica. Ela tentou, tem que levar. E aí, vamos dizer que a pessoa está com ideações, pensamentos suicidas. Então, quando essa pessoa pensa,
seria importante que essas pessoas mais próximas dela, conversasse com ela da importância que ela tem para a família e para a sociedade, e que ela precisa de ajuda. Então, aí você vai oferecer as ajudas aqui que eu cheguei a citar. Muitas vezes o CVV não vai dar nenhuma opinião, só vai escutar ela. Procurar o profissional de saúde. E aí, nesse caso que você falou, se você percebe que esses sinais são fortes, se no caso, se ela for de menor, já é um caso que você tem que fazer ciência aos pais, aos responsáveis. E no caso de maior, e ela não quer ajuda, você procura um profissional de saúde, aí da unidade de saúde, para que relate o fato, o acontecido, e você venha observando que esse profissional pode fazer uma abordagem, conversar com ela, sem naturalmente dizer para ela que veio ali com aquele propósito, conversar de uma forma geral, porque ele, naturalmente, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, a equipe do NASF, ele tem essa atribuição de fazer as visitas nas residências. Então, isso seria um caminho, por aí, um caminho, ok? Ok, muito obrigada. Nada. Mais alguém tem pergunta? Eduardo quer colocar mais alguma coisa? Eduardo, você quer colocar mais alguma coisa, expor? Não, eu só quero agradecer, Cleberson, pela oportunidade, pela discussão que foi muito rica, pelo projeto aí de vocês, que está de parabéns, projeto desse bem amplo. E queria dizer que a gente, no Grupo Saúde da Mente, a gente faz também essas discussões, né, online, e que, naturalmente, a gente está com um projeto de fazer com alguns professores, e aí, possivelmente, eu vou entrar em contato com vocês aí, no caso, até você, para participar também dessa discussão, ok? Ok. E agradecer a todos os alunos, viu? E qualquer coisa, pode ir lá procurar. Eu tenho um Instagram também, Psicologia Eduardo Araújo. Procure lá, me siga. Tem um grupo de saúde da mente lá no Instagram. Um abraço aí a todos, tudo de bom aí para vocês. Muito obrigado, Eduardo, pela sua palestra, conversa, foi maravilhosa, né? Todos nós aqui agradecemos sua disponibilidade, sua generosidade, tá certo? E o Erencizanano Silveira, junto com a equipe do jornal CISI, agradece a sua presença e que você estiver precisando da gente, estamos aqui, faremos uma parceria firme e forte. Ok. Tá? Me diga uma coisa, essa discussão vai estar no YouTube? Sim, a gente começou a transmitir pelo YouTube, está transmitida lá, posso até mandar o link para você, porém, no início da transmissão, houve uma queda de internet aqui na escola, então ficou sem áudio, tá? Mas aí, da metade, de um terço para frente, está tudo tranquilo. Eu vou dar uma editada e também te mando, já tudo ok. Tá bom, então. Ok, eu agradeço, viu, Vanberto? É um prazer grande, viu, Vanberto? Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado por tudo mesmo. E outras oportunidades não faltarão e a gente te procura, tá bom? Pode contar comigo. Um abraço grande, amigo. Tudo de bom. Muito obrigado. Meus queridos alunos, meus queridos, tem alguma coisa a dizer? Tem alguma coisa a relatar? Só queria agradecer mesmo ao professor, porque foi um ótimo papo que a gente teve, com certeza esclareceu muitas dúvidas do pessoal aqui. E é isso. Muito obrigado. Um prazer, Eduardo. Foi muito legal nosso bate-papo. Obrigado, amiga. Obrigado. Valeu, Eduardo. Nada, meu velho. Valeu. Tamo junto, viu? Um abraço. Foi um prazer conhecer o senhor, viu? O prazer é meu, Juliana Beatriz. Grande Juliana, Juju, né? É. Abraço.
Um abraço. Isadora, Obrigada. Yasmin. Para mim, a entrevista foi ótima, né? Deu para extrair um monte de coisas, muitas informações. Prazer foi meu. As amigas aí, as gêmeas, né? São gêmeas, né? Não. É? Prazer, viu? Tu... Pronto. Eu queria agradecer a Eduardo, aos alunos também que participaram desse bate-papo, e também a Vanberto, que me convidou para ser o mediador desse tema. Obrigado. Se esse encontro foi possível, Eduardo, isso foi graças a Clepson, que fez esse link entre nós, né? E isso é muito importante, como é bom a gente se comunicar, né? Isso é muito importante mesmo. Pois bem, gente. Eu já estou seguindo vocês, viu? Tá certo. Lucena, que é a responsável pelas redes sociais, segue ele de volta, que aqui é uma equipe, Já todo mundo se seguimos. ajuda. Já seguiu, né? Tá bom. Aqui é uma equipe, todo mundo se ajuda. Tá bom? Massa. Eduardo, muito obrigado. Vou encerrar por aqui. Tá bom, gente? Até mais. Boa tarde para todos e todas. E até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Beijo, coraçãozinho. Pessoal do jornal. Quem ficou até o final? Ô, Van. Cadê Van? Mentira. Ou não, tá. Ô, Vanberto. Tá ao vivo ainda, hein? No YouTube. Pois é. Foi um comunicado importante, hein? O Vanberto está aqui, peraí. O Roberto tem que ir lá no YouTube. Oi. Falem, pessoal. Deixa eu só desligar ali o YouTube, rapidinho. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Vanberto. Boa tarde, Jonas.